Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Que possamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias em Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Como o pastor disse aqui, toda honra e toda glória seja para Ele. Evangelho de João, capítulo 1, diz: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida. E sua vida trouxe luz a todos. E a luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Podem vos sentar. Irmãos, muito me alegro, sempre que eu prego, anuncio, em congregar no Ministério Igreja Batista Renovada Moriá. Porque aqui eu encontrei irmãos verdadeiros que pregam a Jesus, que pregam verdadeiramente e têm amor à sua sã doutrina. Eu vim de várias congregações assembleanas, onde chegou ao ponto de eu não aguentar mais de tanta heresia, de tanta falácia, de se pregar o homem e não a Cristo. A igreja brasileira, ela não conhece verdadeiramente a Jesus. Esses pastores, essas igrejas, essas seitas, esses lobos, esses falsos profetas, por anos nos furtaram a verdade e omitiram a verdadeira identidade de Cristo e fizeram dele um falsário, fizeram dele um Papai Noel, fizeram dele um ato de objeto. E encobriram, ofuscaram a glória, a majestade desse Cristo. Por causa disso, tomado desse sentimento, eu resolvi pregar sobre Jesus Cristo, desse ser glorioso que é Jesus Cristo. Quem é esse? Quem é esse que até o céu e o mar obedecem? Quem é esse que caminha sobre as águas? Quem é esse que fecha a boca dos leões, que abre o mar? Quem é esse que dividiu o tempo e separou as eras? Jesus Cristo é o nome mais procurado na internet mundial. É a personalidade mais pesquisada, mais estudada de todos os tempos. Quem é Jesus? Sobre vários aspectos, Jesus Cristo é uma pessoa singular, sendo que o mais importante é que ele centraliza o Evangelho da graça, da glória de Deus. Ele mudou a face da história, pois através dele a eternidade invadiu o tempo e o Verbo se tornou carne, habitou entre nós. Em grego, esquinou, o Verbo se fez tenda, se fez tabernáculo, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, agora é prefigurado na pessoa de Cristo. A tenda onde a glória de Deus habitava veio em carne, figurada em Cristo. Deus se fez homem e a vida humana então adquiriu por meio de sua redenção
um significado que a eleva acima da ordem natural e apropria para a comunhão e a obra de Deus. Quando falamos de outras religiões, quando nós comentamos acerca de outras religiões, a respeito do Deus Criador, Deus Pai, notamos que não há problema, quase todas as religiões do mundo concordam, muçulmanos, judeus, católicos. Entretanto, quando falamos de Deus Cristo, sua divindade, filiação, Jesus Cristo sendo o representante legal de Deus, sua encarnação, aí é que se encontra o problema. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é o fundamento onde nossa fé é construída. Mas ele também é pedra de tropeço, ele é a pedra de escândalo que trava todas as outras religiões. E nós abrimos um texto, 1 João, nos versos iniciais, onde fala: no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Nós temos aqui uma das referências mais adoráveis, formidáveis sobre Jesus. Esse texto afirma que Cristo é distinto de Deus. Ele afirma que Ele é divino, que Ele é eterno e que Ele é o agente da criação. Como assim, irmão? No texto onde a passagem do Gadareno, em Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 33, que possamos ler. Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 33, a palavra diz: então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: por que vem me perturbar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia ordenado que os espíritos impuros saíssem dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e mãos acorrentados. Ele quebrava as correntes e, sob controle de demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem, e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali, perto, uma grande manada de porcos pastava, em costa de uma colina, e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhe deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou em costa íngreme para dentro do mar. O demônio aqui, irmão, sabia da divindade de Jesus. Ele sabia que aquele homem que pisou naquela ilha não era um homem qualquer, não era um profeta, não era uma personalidade da história. Ele era o Filho de Deus. Você lembra de Atos 19, versículo 13 ao 16, quando os filhos do sacerdote Cefas vão tentar expulsar o demônio, e o demônio bate neles, arranca a roupa e manda eles irem embora pelados. Mas antes o demônio fala algo naquela ocasião. Ele fala: Paulo, eu sei quem é, e Jesus eu conheço. A pergunta que eu quero fazer à igreja brasileira é: verdadeiramente conhecemos a Jesus?
Você conhece Jesus como esse demônio conhecia? Não só como personalidade histórica, não só como curandeiro, mas como Filho de Deus sem pecado. É este Jesus que a igreja brasileira não conhece. Por isso ela se desvia em qualquer doutrina. Por isso ela escuta qualquer heresia. Por isso qualquer palavra vã entra nela. Falta de conhecimento. O grande problema da igreja é que ela não conhece o seu Deus. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está exortando a igreja de Coríntio. A igreja de Coríntio, meu irmão, era uma lambança. Ele diz assim: recuperem o bom senso e parem de pecar, porque alguns de vós não têm conhecimento de Deus. O povo não conhece a Deus. Salmo 50, Deus está descendo exorte em Israel. Ele está dizendo assim: fizeste essas coisas e eu me calei, pensava que eu era como tu. Tem gente que pensa que Deus é igual a ele. Tem gente aí que se iguala à soberania de Deus. Tem gente que se iguala à soberania de Jesus, querendo ser às vezes até mais do que ele, querendo muitas das vezes ter mais poder, mais unção do que é o nosso Senhor. Falta de conhecimento. Veja só, quando o demônio diz Jesus, Filho de Deus, ele está dizendo assim: esse é o Messias prometido, o enviado de Deus. Ele é o seu encarnado. E pior, o termo que ele usa, Jesus. Jesus é a transliteração grega do hebraico Josué, que quer dizer ele é o Salvador. Ele sabia que aquele homem que tinha nervos, pele, músculo, olhos, não era outro senão a Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Ou seja, indiretamente, ele estava dando a Jesus a honra devida. Será que nós estamos dando a honra a Jesus devidamente? Será que nós estamos dando o nosso tempo, que muitas das vezes é precioso, a Jesus? É uma das partes onde eu me cobro muito, pois eu trabalho de dia e de noite, e muitas das vezes uso isso como desculpa, mas me envergonhando, porque eu sei que em outros países, em outras nações, não se pode andar com essa palavra. Não se pode orar a Cristo ou pronunciar o nome dele, que você é morto, que você imediatamente é enforcado. Há uns anos atrás, um muçulmano, que era daquele povo lá que se diz matar em nome de Deus, ele se renegou a aceitar essa religião, e abrindo ali na sua cidade, no seu bairro, uma igreja cristã, ele foi sentenciado à morte. Isso passou em vários jornais na televisão. E ele morreu por amor a Cristo. E muitas das vezes usamos desculpas esfarrapadas em não dobrarmos os nossos joelhos no chão, em não chorarmos e clamarmos por este de fora a fora, onde no próximo mês agora iremos entrar num totalmente orgia, no total sodomita e gomorra, onde muitos vão se embriagar, onde muitos vão encher a cara, onde homens vão se deitar com homens e mulher com mulher. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos clamando por este povo, chorando, se derramando para que Jesus resgate essas almas da mão do maligno? É essa a nossa batalha espiritual. Não é contra carne nem sangue, mas é contra as potestades, é contra os espíritos imundos que operam neste mundo.
O apóstolo Paulo falava que o inimigo, ele já opera. O espírito, o anticristo, ele já opera. E sabemos que ele está próximo de vir encarnado, porque as profecias estão se cumprindo cada vez mais. Já ouvimos falar do novo governo que está tentando criar uma moeda única, com desculpa de dizer que a moeda servirá somente para empresa, mas sabemos que isso é só o início. O palco está sendo preparado, o terreno está sendo preparado para quando o anticristo se manifestar. Pobre é daquele que ficar. Pobre é daquele que ficar. Eu li aqui, irmãos, que no primeiro século, a batalha da igreja, a primeira batalha da igreja cristológica, foi a igreja e o pensamento do gnosticismo. O gnosticismo, irmãos, acreditava que a matéria era má e só o espírito era bom. Se Jesus era Deus, ele não podia ter corpo, porque Deus é bom e o corpo é mau. Então eles pegavam uma das naturezas só. E isso foi resolvido no concílio de Calcedônia, na chamada união hipostática. O que esse concílio decidiu? Que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Que as duas naturezas é divina e coexistem juntas na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. Jesus, 100% homem e 100% Deus. Note, irmãos, neste versículo qual iremos ler, na viagem de barco com os discípulos, que se encontra em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Onde aqui, em apenas uma passagem, ele prova que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Marcos 4:35 em diante, a palavra diz: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Embora outros barcos o seguissem, logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebatavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Perceba, irmãos, que aqui Jesus está tão cansado que ele dorme. Natureza humana. Os discípulos o despertam e ele repreende a tempestade. Natureza divina. Na mesma passagem, 100% homem dormindo e 100% Deus, dizendo para a tempestade: pare! Aleluia! É esse Jesus.
poderoso, 100% homem e 100% Deus. Se nós recordarmos no Velho Testamento, irmãos, havia 3 tipos diferentes de líderes: sacerdote, profeta e rei. Sacerdote é aquele que oferecia sacrifício pelo perdão dos pecados, é a figura de Arão. O profeta é aquele que revelava a vontade de Deus ao povo e fazia predições do futuro. O rei era o líder do povo, o governante, o chefe máximo da nação, que regia o povo com cetro de justiça. O exemplo, Davi. Quando Cristo veio, ele assumiu esses 3 ofícios: sacerdote, profeta e rei. Como sacerdote, ele veio oferecer sacrifício pelos pecados. Ele era tanto sacerdote como o próprio sacrifício. Como profeta, ele veio revelar a vontade de Deus ao seu povo com as suas pregações. E como rei, ele veio trazer o reino. Veio como rei para liderar o seu povo rumo aos novos céus e nova terra. Na pessoa de Jesus se combinam as 3 funções: sacerdote, profeta e rei. E todas estão escritas no Novo Testamento. E um detalhe: o demônio sabia de tudo isso e dizia: Jesus, Filho de Deus. A igreja brasileira não está dando a honra devida a Jesus. Aqui nesta passagem vemos o cumprimento. Esse demônio está tremendo porque ele está diante da divindade de Jesus. E detalhe, este termo não tinha sido usado ainda no Novo Testamento. Que termo, irmão Tiago? De dizer que Jesus era o Filho do Altíssimo. Ele não era conhecido por esse título. A primeira pessoa que falou Jesus, Filho do Altíssimo, foi o demônio. Olha o poder do nosso Senhor. Olha a transformação que Ele dá. Foi o demônio que disse, que revelou: Jesus, tu és o Filho de Deus. Jesus, para muitos irmãos, é um curandeiro, é um caminho para a felicidade. Jesus é um mártir de uma coisa da igreja. Ele não é o coroado das nações, o rei dos reis, Senhor dos senhores, o mais formoso dos milhares, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, o leão de Judá, o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que era, que há de vir, o alfa e o ômega, o começo e o fim, o verbo de Deus, a água da vida, o pão da vida, o advogado justo. É este Jesus que nós devemos conhecer. Foi esse Jesus o qual me apaixonei. Foi este. Muitos dos irmãos não sabem de onde eu vim. Da perversidade, do mundo cruel, da escuridão profunda, do lamaçal de pecado, do qual onde Jesus me tirou um dia. Muitos dos irmãos não sabem, mas eu também vendi drogas. Muitos dos irmãos não sabem, mas eu também enchi a cara com bebida alcoólica. Era líder de bairro, de torcida organizada, chamada Ciaraô. E nada e nem ninguém fazia sem a minha ordem. Se eu dissesse, vai ali para a direita, iam. Se eu dissesse, vão para a esquerda, iam. Falavam o que eu dizia. Eu era o chefe, liderava um povo perdido. Mas eu glorifico a Deus, que num domingo como esse, Jesus falou comigo. Um domingo como esse, Jesus
tocou e penetrou com a sua palavra, e esmiuçou as minhas defesas, e penetrou com a sua espada de 2 gumes no meu coração. Mas no primeiro domingo ainda não me converti, ainda ficou dúvida. E por uma semana, 7 dias, o número da perfeição, por 7 dias e 7 noites, eu orava a Jesus pedindo confirmação. Orava de joelhos no quintal da minha casa, onde eu morava no Barroso, olhando para as estrelas do céu, dizia: Senhor, se eras tu verdadeiramente falando comigo, fala de novo no próximo culto. E Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de deixar dúvida no seu coração. E quando chegou no próximo domingo, uma semana de oração, orando debaixo do céu com estrelas, fitados os olhos para cima, Jesus falou comigo de novo. Jesus falou poderosamente no começo do culto ainda. Não esperou muito não. Ele falou comigo: filho, o que tu estás esperando? Filho, o que tu estás esperando? E quando ele terminou de falar, eu levantei as minhas mãos para o céu e aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu também não esperei muito não. Eu não esperei o culto terminar. Eu não esperei o pastor fazer o apelo. Mas antes disso eu já estava com a mão levantada, sabendo da certeza da vitória, da transformação que o Espírito Santo fazia ali e operava ali no meu corpo. E agradeço também a minha esposa, porque ela orava também dia e noite, porque ela foi primeiro do que eu. Minha esposa, cheia da sabedoria, orava pela minha vida. E não foram poucos os livramentos. Queriam me matar, procuravam me matar em frente da minha casa. Na época, irmãos, o meu bairro tinha muitos Tiago. E nunca eles me encontraram. Nessa época, redes sociais era muito pouco. Celular desse que nós temos hoje era usado muito pouco. Então, para você conhecer a face de uma pessoa era difícil. Era difícil se não tivesse mulher, se não tivesse uma pessoa ali, olha, esse aqui, certeza. Não era que nem hoje, que o povo usa como instrumento para o mal. E Deus sempre me livrando, Deus sempre me resguardando. Desde o começo da minha vida, quando eu saí do ventre da minha mãe, quando minha mãe ia me buscar no colégio, num dia chuvoso, que eu me lembro como hoje, um caminhão vinha, irmãos, em alta velocidade na pista, e ali minha mãe, ela se desequilibrou da bicicleta, e eu caí após o caminhão passar. Eu engateando ainda pequeno, com os 4 pés atravessando uma pista de um lado e para o outro, e não veio nenhum carro. Glória a Deus! E não veio nenhum carro. Hoje eu entendo de tantos livramentos que Deus me fez. E tem mais. Outra vez eu vindo do trabalho, trabalhava perto de casa, íamos tirar a hora do almoço em casa, fazer a refeição. Eu e um colega meu. E um dia eu disse para ele: meu amigo, vamos passar ali no colégio, vamos pegar o meu irmão, para a gente descer e almoçar em casa. Fomos, pegamos o meu irmão, e numa curva nós sobramos. Por incrível que pareça, nós capotemos neste carro 3 vezes, sem cinto de segurança, sem nenhuma proteção, mas com a maior proteção de todas, Jesus de Nazaré. Hoje eu glorifico a Deus, meus irmãos. O carro não prestou mais. Para quem está dentro de um veículo, irmãos, não queira saber a sensação, porque ela é rápida, ela é um flash. Para mim que estava dentro do veículo, foi apenas uma vez, porque é rápido demais.
E muitas das pessoas deixam para querer aceitar Jesus na última hora. E às vezes não dá tempo. Às vezes o tempo é muito pouco. Mas outros colegas do trabalho, da própria empresa, que testemunharam, que diziam: Tiago, vocês renasceram de novo. Parecia cena de filme. Vocês capotando 3 vezes, nós vimos o seu corpo rolando dentro do carro. Saímos apenas com pequenas lesões. Aleluia! Tanque do carro cheio de combustível. Glória a Deus! Muitos foram livramento. E hoje eu entendo o propósito de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Me tirando desta vida de liderar 100, 150, 200 homens para fazer perversidade. Me tirando de lá para liderar um povo que vai morar no céu. Para liderar um povo que vai testemunhar a glória de Jesus descendo nestas nuvens com poder e glória, onde Ele vai chamar cada um pelo seu nome, cada servo e cada serva, Ele vai dizer: venham benditos de meu Pai. Aleluia! Por esse Jesus. E o começo do meu ministério não foi fácil. Muitos foi a rejeição, muito foi a perseguição, mas eu estava convicto que uma vez entrando nesta palavra, uma vez o Espírito Santo me selando com o amor de Cristo, não teria mais volta. Não poderia ter. Eu não me vejo mais deste mundo. Quer dizer, irmão Tiago, e você é 100%? Não. Tenho minhas falhas, tenho meus pecados, caio, mas quem me levanta é maior. Maior é aquele a quem nós servimos verdadeiramente. E foi essa paixão pela doutrina, foi por esse ensinamento de Jesus que eu sempre acompanhava o ministério da Igreja Batista Moriá, onde o avô da minha esposa e toda a sua família pertenciam. Hoje muitos estão afastados, mas eu oro que um dia eles vão retornar. De um dia o Espírito Santo irão realmente apertar, para que eles reconheçam que aqui é o lugar deles e não neste mundo perverso. Foi por esse. Sempre acompanhava o pastor Glauco pregando e me apaixonava pelas suas palavras. Foi por esse motivo que eu saí. Não, irmãos, decretando: a igreja Moriá é a verdadeira e as outras são tudo. Não. Sei que nas outras também há irmãos verdadeiramente. Há irmãos que levam Jesus verdadeiramente a sério. Mas muitas das vezes eles correm um risco de ser ensinado por falsos pastores, por ser ensinado por falsas doutrinas. E é esse o nosso papel, de alertarmos, de pregarmos verdadeiramente a palavra, mesmo sabendo que muitas das vezes irão rejeitar. Mas se nós não abrirmos a boca como a atalaia, quem irá? Quem irá ter estes perdidos se nós os rejeitarmos? Ontem à noite eu olhava irmãos fazendo corrida de Ubermoto, o qual também faço. Naquela parte ali da beira-mar é só a misericórdia, irmão. Ainda mais neste período que nós vamos entrar, é onde Satanás mais age na vida, mais age nos jovens. E se nós não empunharmos, se nós não aumentarmos os cultos campais, se nós não aumentarmos o evangelismo, nós iremos perder estas almas. Porque o momento em que eu estou pregando aqui, almas estão sendo ceifadas, almas estão sendo perdidas. Então, irmãos, vamos verdadeiramente nos empunhar, sei o quanto é difícil, eu tiro por mim. Vamos lá em casa, a única renda lá em casa lá sou eu sou o pilar da igreja. Muitas das vezes eu brinco, mas sempre pedindo misericórdia de Deus, que eu digo assim: irmãos, eu não tenho tempo para ficar doente, porque se eu ficar, não tem como vir a renda para dentro de casa.
Mas eu peço a Deus que Ele me dê saúde, que Ele me dê vigor, tanto para trabalhar, para trazer o pão de cada dia para casa, mas também para trabalhar na obra de Deus, para ser útil na obra de Deus. É essa a nossa luta, dia a cada dia, irmãos. Esta palavra, irmãos, que eu trago em nome de Jesus, para a honra, a glória e o poder de seu nome, que os irmãos possam edificar, que nós possamos verdadeiramente sair daqui ardentes, cheios do Espírito Santo, e dizer, irmãos, que daqui é para o céu, em nome de Jesus. Que possamos ficar de pé e possamos orar e agradecer por este culto maravilhoso, por estas palavras que até aqui o Espírito Santo nos tem concedido. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, te agradecemos porque Tu és fiel, meu Pai, mesmo sendo os imperfeitos, mesmo sendo cheios de falha, o Senhor é misericordioso para com nossas vidas, nunca nos deixou faltar nada, Senhor, e não é hoje que o Senhor vai nos deixar faltar. É hoje que esta noite nós possamos sair daqui mais cheios do que nunca, e nós possamos sair daqui, Pai, já pregando e testemunhando do poder, da glória e da majestade do nosso Senhor, e nos lembrando de onde o Senhor nos tirou. Aleluia, Deus. Que nós possamos nos erguer nos cultos nopais, que o inimigo de nossas almas não prevaleça contra a igreja, que ele caia por terra, que toda palavra dita aqui, nenhuma delas seja arrebatada por Satanás, mas que ele seja repreendido. Em nome de Jesus eu oro por cada servo e por cada serva, oro pela minha família, pela família do nosso pastor e dirigente, pela família desse ministério, pela família do pastor Glauco, o qual eu amo de coração. Em nome de Jesus eu te agradeço e glorifico, para ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui eu encerro, irmãos, minha rica oportunidade, em nome de Jesus.